o amor fraternal e a humildade que Jesus teve, que Jesus foi, que Jesus é, que Jesus sempre será e que Jesus quer que nós também sejamos como Ele foi. Amém, igreja? Amém. E Paulo agora ele começa escrevendo aquilo que ele não viu, mas aquilo que ele sentiu, aquilo que ele não presenciou, porque Paulo não foi apóstolo de Jesus como os 12 foram. Paulo foi um homem que teve somente um encontro com Jesus ali em Damasco. E ele sentiu o que é o ministério, o que é Jesus na vida, o que nós sentimos hoje, Paulo sentiu. O que nós hoje sofremos, Paulo sofreu. O que você sente na presença do Senhor Jesus dentro da igreja, Paulo também sentiu. Coisa que Paulo não viu Jesus falando, Paulo não viu Jesus ensinando, mas Paulo sentiu a presença do Senhor. E com as experiências que Paulo teve, ele escreve hoje aqui. E hoje nós, com as experiências que nós temos com Cristo, hoje nós falamos para aquele que não conhece a Cristo. Amém, igreja? É assim que Jesus faz. Agora Paulo escreve, e ele começa falando que, de sorte, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Eu meditando na palavra de Deus, eu comecei a meditar, mas que sentimento é esse que estava em Jesus Cristo? Porque a palavra de Deus continua falando que ele era a forma de Deus, né? Ele se esvaziou de Deus, veio para cá, em forma de homem, né? Mas o sentimento de Jesus, o maior sentimento de Jesus foi ser servo. E nesta manhã eu quero falar sobre a palavra servo, sobre a palavra servir a Deus, de ser servo de Deus, de ser discípulo de Jesus, de ser um seguidor de Jesus, de fazer aquilo que Jesus fez, nós também temos que fazer. Porque Paulo também ele fala assim, olha, sejam os meus imitadores, assim como eu fui de Jesus, de Cristo. Mas Paulo foi imitador de Cristo, não conhecendo ele, mas ele foi imitador de Cristo, sabendo que Jesus fez daquela maneira, e presenciando também os discípulos que andaram com Jesus. Paulo agora aprende com Pedro, aprende com João, aprende com Mateus. E hoje, meus irmãos, nós aprendemos com aqueles que um dia nos ensinaram, com o Espírito Santo de Deus. Hoje nós aprendemos o que é ser servo de Deus. E ser servo de Deus não é fácil, igreja. Ser servo de Deus requer comunhão com Deus. Ser servo de Deus, sabe o que requer? Pagar um preço. Ser servo de Deus, meus irmãos, requer consagração. Ser servo de Deus requer você deixar tudo de lado. Assim como Jesus um dia deixou a glória dele para ser servo. E foi difícil. A palavra servo, meus irmãos, ela tem um significado assim, olha. O dicionário diz assim, o sinônimo de servo, sujeito a um senhor, servente, criado, sujeito a um senhor. Você já viu, quando você estuda a palavra de Deus, ou então a história, você vai ver que não é isso, não vou falar a palavra escravo, mas eu vou colocar aqui a pessoa que foi servo de alguém. Ele podia ser servo de 2 senhores, ele podia ser servo de um senhor. Um senhor. É isso que o Senhor requer de nós. Nós sejamos servos de Deus, somente de Deus, e mais ninguém. Agora é interessante, meus irmãos, que nós temos o livre arbítrio. Se hoje eu não quero estar na igreja, não quero mais servir a Deus, eu posso fazer isso, você também pode. Mas o servo de Deus, a palavra servo, já tem esse significado. É servir a um somente Senhor. Então, se nós hoje servimos ao Senhor, nós servimos somente a um Senhor. E mais ninguém. O meu Senhor, o teu Senhor é Jesus Cristo. E o adjetivo de servo é quem não é livre, quem presta serviços,
e que tem a condição de criado. Esse é o adjetivo da palavra servo. Em outras palavras, meus irmãos, agora nós vamos ver tudo isso num homem chamado Jesus Cristo. Ele largou tudo, porque ele tinha um Senhor. E o Senhor dele chama-se Deus Todo-Poderoso. Agora o Senhor Jesus, o teu Senhor, o meu Senhor, ele se fez servo. Ele largou tudo que ele tinha lá, a glória dele, e atendeu o chamado de Deus. Agora ele chega aqui e começa a mostrar algumas coisas que eu quero dizer esta manhã para você. E meus irmãos, o servo, o maior servo foi Jesus Cristo, porque ele foi o ser com mais obediência, o homem que mostrou mais servidão a Deus, o homem que foi realmente servo de Deus, o homem que se esvaziou de tudo, o homem que tinha direitos e privilégios. Aí tem essas duas palavras, meus irmãos, nesta manhã eu quero falar para você também, antes de nós entrarmos num outro contexto. Jesus, quando ele foi dado a ordem dele ser servo, preste bem atenção, ele era um ser que na glória ele era como Deus, ele é Deus. Então na glória o servia, o adorava. Agora ele trocou, ele foi ser servo, ele veio servir aqui, ele veio falar da palavra. Em outras palavras, ele se esvaziou da glória, de tudo dele, de bom que ele tinha na glória, para vir aqui a nascer num lar de um homem chamado José, que era carpinteiro. Agora Jesus podia muito bem chegar para Deus e falar assim: olha, Deus, eu tenho meus direitos e os meus privilégios para ser servo. No contexto não diz nada disso. No contexto, meus irmãos, diz que somente Jesus se desvaziou. Ele obedeceu a ordem e ele veio fazer aquilo que Deus tinha colocado na mão dele fazer. Eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Deus colocou na mão de cada um de nós um trabalho. E nós somos servos de Deus. Quantos aqui se acham que são servos de Deus? Levanta a sua mão. Você é servo de Deus? Então nós temos um preço a pagar. Sabe por quê? Porque quando nós somos chamados de servo, nós aprendemos hoje que é servir somente a um Senhor. Então quando nós somos servos, meus irmãos, às vezes nós vamos ter que deixar de lado os nossos direitos e privilégios. Nós temos já o direito da nossa vida eterna. Nós temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Mas só que agora, meus irmãos, isso já está certo para você. Ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. Agora, como servo, nós temos que deixar um pouco nossos direitos e privilégios. Sabe por quê? Porque você não está fazendo aquilo que você quer. Você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Então, quando um homem chama um servo para fazer alguma coisa, ele tem horário para chamar? Não. Não tem, né? Ele pega e chama: olha, já é 3 horas da manhã, eu preciso de você aqui. Venha rapidinho. O servo tem que ir lá e fazer aquilo que o seu Senhor manda. O servo tem folga? Não tem folga? Poxa, mas e day off, como é que fica? A gente sempre fala tanto nisso, né? A gente sempre reclama tanto nisso. Poxa, eu trabalho a semana toda, aí eu tenho que ir para a igreja, aí tem que ir isso aqui, eu não tenho day off. E cadê os meus direitos e os meus privilégios? Jesus tinha direito e privilégio. E nós vamos ver Jesus reclamando, os discípulos falando: poxa, Pedro, João, Mateus, olha, hoje está difícil, viu? Eu vou tirar um day off hoje, tá? Eu vou ficar em casa, já ensinei vocês aqui, olha, vão fazer o trabalho. Jesus fez isso. Sabe por que ele não fez? Porque ele era servo. O patrão estava lá em cima. Então o que Deus mandava ele fazer, ele tinha que fazer. Então hoje, meus irmãos, nós somos servos. E se Deus manda a gente fazer, a gente tem que fazer com amor, com dignidade, com exaltação no nome do Senhor. E servir a Deus, meus irmãos, falo mais uma vez, é difícil, mas não é impossível. Porque sabe quem deixou exemplo para nós? Este homem que veio da glória, que nasceu num lar pobre, um homem que teve paciência, um homem que se desvaziou de tudo que ele tinha para ser ali servo
do Deus Altíssimo. Agora Jesus, ele deixa direitos e privilégios, e eu quero mostrar agora qual foram os exemplos de Jesus